Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Palavra da salvação. Meu irmão e minha irmã, bem-vindo a este momento quando nós nos encontramos com o Senhor através da sua palavra. O apóstolo Tiago nos orienta a sermos praticantes da palavra e não meros ouvintes. Por isso te convido, meu irmão e minha irmã, a abrir o seu coração, permitir que a palavra de Deus encontre espaço na sua vida e que você faça todo o esforço necessário para colocar em prática aquilo que nos diz a palavra de Deus. É uma oportunidade diária que nós temos de ouvir e permitir que a palavra de Deus se torne carne na nossa carne. Por isso vamos escutar com bastante atenção o que o Senhor tem a nos dizer no dia de hoje. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou a seus discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: Tu és o Cristo. Então, proibiu-o severamente de falar a alguém a seu respeito. E começou a ensinar-lhes: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Dizia isso abertamente. Pedro, chamando-o de lado, começou a recriminá-lo. Ele, porém, voltando-se e vendo seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas as dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, o trecho do Evangelho que nós ouvimos hoje nos narra 2 eventos. Primeiro, a identidade de Jesus com a confissão de fé de Pedro e, no segundo momento, o anúncio da paixão de Jesus. E eu te convido a, juntamente comigo, refletir este Evangelho que terminamos de ouvir. O trecho do Evangelho começa falando desta interpelação que Jesus faz aos seus discípulos pela sua identidade. Diz o Evangelho: Quem dizem os homens que eu sou? Esta é a primeira pergunta que Jesus faz aos seus discípulos em busca da descoberta da sua própria identidade. Quem dizem os homens que eu sou? Esta é uma pergunta bastante genérica, tanto que a resposta dada pelos discípulos parece não ser suficiente para Jesus. Os discípulos respondem: João Batista, outros Elias, outros ainda um dos profetas. Portanto, uma resposta muito generalizada. Mas Jesus não se contenta em saber o que os outros pensam sobre a sua identidade. Por isso, no segundo momento, Jesus interpela diretamente os seus discípulos. E vós, perguntou ele, quem dizeis que eu sou? Não basta a gente dizer quem é Jesus para as outras pessoas. É preciso que cada um de nós, honestamente, procure dizer quem é Jesus para mim e para você. Por isso nós também, hoje somos interpelados pelo próprio Mestre, pelo próprio Jesus. A mesma pergunta: quem sou eu para você? E nós, honestamente, devemos descobrir a identidade de Jesus. O Evangelho diz a resposta de Pedro. Pedro, diante da interpelação de Jesus, diz: Tu és o Cristo. Tu és o Cristo. De fato, esta é a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, o ungido, o Messias enviado pelo Pai Eterno. No entanto, o Evangelho nos surpreende, porque
proibiu-o severamente de falar a alguém a seu respeito. Nós imaginávamos que, uma vez que Pedro fizesse a sua confissão de fé, reconhecendo a identidade de Jesus como o Cristo, como o Messias, que isso se tornasse conhecido por todos. No entanto, Jesus os proibiu severamente de falar a alguém a seu respeito. Por que Jesus os proíbe? A gente vai entender justamente com o que se segue no Evangelho. Porque o tipo de Cristo esperado por Pedro não é o tipo de Messias que realmente Jesus assumiu para si. Pedro, como era a expectativa messiânica do povo de Israel naquele tempo, esperava um Cristo que fosse guerreiro, forte, que fosse político, que viesse com uma carruagem, com um forte exército. No entanto, Jesus sabe que não é este o tipo de messianismo que ele veio inaugurar. É por isso que ele proíbe que os seus discípulos falem a alguém da sua identidade, porque sabe que o modo de messianismo esperado por eles não é o que realmente Cristo veio revelar. E em seguida, Jesus começa a ensinar-lhes, diz o Evangelho: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelo chefe dos sacerdotes e pelos escribas, ser morto e depois de 3 dias ressuscitar. Certamente isso causou um escândalo muito grande para os discípulos. Ora, se esperava que o Messias fosse justamente o contrário, alguém que fosse forte, e Jesus se apresenta como um Cristo fraco, um Messias fraco, que vai passar pelo sofrimento, pela rejeição e até mesmo pela morte. No entanto, o Evangelho garante: nem o sofrimento, nem a rejeição e nem mesmo a morte prevalecerão, porque ele ressuscitará no 3º dia. Tanto é verdade que a expectativa messiânica dos discípulos era outra, que o Evangelho diz que Pedro chamou-o de lado e começou a recriminá-lo, porque Pedro não admite que o seu mestre passe pelo sofrimento, pela rejeição e pela morte. Pedro ainda não havia entendido que tipo de messianismo era aquele inaugurado por Jesus. Por isso ele quer recriminar o próprio Jesus. Mas é interessante porque o Evangelho claramente nos diz que Jesus não se deixa levar por esse tipo de comportamento de quem quer apresentar um Messias glorioso e não um Messias que se sujeita a passar pelo sofrimento, pela dor e pela morte. O Evangelho diz: porém, voltando-se e vendo os seus discípulos, recriminou a Pedro, dizendo: arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas a dos homens. É deste modo que o Evangelho que nós ouvimos se conclui. A confissão de fé de Pedro é verdadeira. De fato, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. No entanto, o tipo de Messias esperado por Pedro não é o Messias que Jesus, de fato, se revela. O Messias sofredor, o Messias fraco, que passa até mesmo pela morte. E é por isso que o Evangelho se conclui desta forma, porque os critérios de Pedro eram os critérios humanos meramente, e não os critérios divinos. Hoje nós também corremos o mesmo risco. Muitas vezes a gente não quer admitir, a gente não quer acolher este Messias fraco, que sofreu, que entregou a sua vida na cruz, mas que ressuscitou no 3º dia para nos mostrar que nem o sofrimento, nem a dor e nem mesmo a morte prevalecem para sempre. Hoje somos nós a avaliar se nós, assim como Pedro, muitas vezes também não temos os critérios meramente humanos, sem nos abrir para acolher os critérios divinos. Por isso, estas palavras de Jesus a Pedro servem também para nós. Arreda-te de mim, Satanás, porque não pensas as coisas de Deus, mas a dos homens. Portanto, qual é o critério da nossa vida? O que de fato nós colocamos como regra para a nossa vida de fé? Peçamos a graça de, ao ouvir este Evangelho, descobrir verdadeiramente qual é a identidade de Jesus. Ele é o Cristo, é o Messias, e ele veio para entregar a sua vida
para nos salvar. Deste modo, meu irmão e minha irmã, saibamos acolher Jesus segundo os critérios divinos e não segundo os nossos próprios critérios humanos. Momento de agradecer pela oportunidade que tivemos de acolher a Palavra de Deus. Dirijamos o nosso olhar confiante ao Divino Pai Eterno. Façamos a nossa prece, a nossa oração, sobretudo manifestando a nossa gratidão. Vamos juntos rezar ao Divino Pai Eterno. Divino Pai Eterno, Deus de amor e bondade, te agradecemos por esta oportunidade de ouvir a mensagem do Evangelho de Teu Filho Jesus. Pedimos a graça, Pai Eterno, de colocar em prática o ensinamento que recebemos. Sobretudo que saibamos descobrir e acolher a verdadeira identidade de Jesus, o Messias, o Cristo, que passa pelo sofrimento, pela rejeição e pela morte, mas que ressuscita para nos dar vida nova. Que saibamos, Pai Eterno, sempre usar os critérios divinos e não simplesmente os critérios humanos. Assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.